O Abel calou a minha boca. É exatamente isso, o Abel calou a minha boca após as críticas que eu havia feito para ele aqui, por causa da polêmica do que ele falou na coletiva pós-jogo de ontem. Mas vamos lá, aqui a gente trabalha com a verdade, eu quero propor uma reflexão para vocês. Inclusive, convido vocês a deixarem aqui nos comentários a sua opinião aí, que ela é muito importante para a discussão e eu vou fixar o melhor comentário. Eu fiz uma longa pesquisa aqui sobre algumas falas polêmicas do Abel e mudei a minha opinião do que eu falei ontem. Assumo o meu erro, assumo que eu estava errado e vou tentar agora trazer com um pouco mais de razão a minha visão. Se liga só, ele falou isso aí ontem, vocês viram, né? Vocês viram? Eles a cantar, somos campeões, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. E viram-os a cantar? Os campeões, somos campeões. E isso após um jogo em que o Flaco Lopes teve uma grande falha individual, perdendo esse gol que ele não poderia perder, certo? Guarda essa informação. A gente volta um pouquinho no tempo, ainda nesse Paulistão. Primeira derrota do Palmeiras do Paulistão, ele falou isso após o jogo. Olha, eu acho que cada vez que fazem isso, assobiam o nosso emblema, assobiar treinador, assobiar jogadores, assobiar diretoria. Estamos a falar diretamente com o Barros. 11 títulos. 11 títulos. Quase 400 milhões de euros em vendas. O Palmeiras estava, quando eu cheguei, em termos de dívida, uma lástima. Uma lástima. Não podíamos comprar jogadores. Não dava para pagar a toda a gente. E em 4 anos, todos juntos, o presidente, os jogadores, com o treinador e com o Barros, somos das equipas mais prestigiadas internacionalmente e nacionalmente. E por isso é que é tão difícil negociar com o Palmeiras. Eu já vos falei porquê. Para o Palmeiras custa, se para outro jogador custa 3, para o Palmeiras custa 6. Criticou a torcida e tal, né? Isso foi após um jogo em que o Alan cometeu um pênalti, né? Foi uma falha individual e ele ficaria marcado nesse jogo. Foi a nossa primeira derrota no ano. E olha só o método, né? Vamos voltar mais um pouco no tempo. Outubro do ano passado, Palmeiras e Fortaleza. O Abel falou isso após a partida. E os nossos torcedores, como te disse, são soberanos e têm todo o direito de se expressar da forma que quiseres. Eu tenho um carinho muito grande por eles em função daquilo que tem sido a luta. Agora, nós também precisamos deles nesta luta. Nós precisamos muito deles nesta luta. E eu bem esbracejei aqui nos últimos 10 minutos, faltou também da parte deles um bocadinho. Eu não acredito que eles já estejam fartos de ganhar títulos. Não acredito nisso. Vou fazer 4 anos que eu estou aqui e já ganhamos 10 ou 11 títulos. Eu acho que eles também não estão fartos de ganhar títulos como eu. Então, eu esperava também um bocadinho deles nos últimos 10, 15 minutos, quando eu comecei a puxar por eles, também para empurrar a nossa equipa para a frente, porque eles são fundamentais, como têm sido neste último jogo, mas eles têm todo o direito de mostrar a sua opinião em função daquilo que é o desempenho da nossa equipa. Curiosamente, mais uma vez que ele atacou a torcida e foi justamente num jogo em que tivemos 2 falhas individuais, principalmente essa aí que vocês estão vendo do Mike. Mais uma vez que um jogador ficaria marcado e ele chama a atenção para si após o jogo. Voltamos mais um pouco. Coletiva do Abel após a eliminação da Libertadores do ano passado. Olha o que ele falou. Em relação às críticas, nós falamos dos torcedores que vêm aqui ou daqueles que se escondem atrás de um telefone que eu não sei quem é? Que torcedores é que nós estamos a falar? Eu vou ser sincero, os nossos jogadores sentem um carinho muito grande dos torcedores, cara na cara. Ora, quem se esconde atrás? Nós aqui gostamos muito a torcida, quem se esconde atrás dos telefones? Quem tem blogs e tem que criar notícias para blogs? E isso faz parte, e os meus jogadores sabem. Eu já lhes disse a ele como é que funciona o futebol. O futebol, nós recebemos o nosso rendimento pelo nosso empenho, pelo nosso treino, pelo nosso esforço. Nós, jogadores e treinadores. Vocês, jornalistas, recebem pelas notícias que fazem, pelos programas que têm, pela confusão que vocês fazem. Alguns criam personagens para ter audiências. É assim que funciona. Para quê? Para gerar retorno e para também ganhar. Portanto, isto é uma bola, isto é um ciclo onde todos, graças ao futebol, e eu sou muito agradecido ao futebol, uns ganham de forma direta, outros ganham de forma indireta. Eu procuro muito passar a dizer a eles a informação do que é
virtual e do que é real. E o Caio é um jogador como todos os outros. Eu digo-lhes a eles muitas vezes dentro do campo e dentro do CT para cuidarem uns dos outros. Cuidarem. E às vezes os torcedores, alguns, e esses sobretudo os que gostam, não cuidam. Hoje joga mal e depois os jogadores saem daqui e são protagonistas noutros clubes. Saem daqui e depois são protagonistas, não falo Breno, por exemplo. Portanto, se nós não cuidamos dos nossos, eu, a Presidente e o Barros, a cada jogo temos que mandar embora 10 jogadores e não é assim que funciona. Nossos jogadores estão aqui porque nós acreditamos e é um facto. Acho que vocês hoje perceberam porque é que a Presidente e o Barros contrataram o Caio. E não é fácil trocar um rival por outro e chegar aqui e conseguir ter um nível de desempenho e rendimento que nós queremos a todo momento. Mas fez uma jogatana, fez sim senhora, uma jogatana. É isto que nós esperamos dele e ainda bem, ele merece pelo que trabalha. Criticou a torcida logo após um jogo em que o Flaco Lopes ficaria marcado por uma falha individual, perder esse gol no início da partida. Então, o que eu tô dizendo, rapaziada? Que isso é método, o Abel usa isso como um método. Eu não tô questionando se isso é certo, se isso é errado, eu quero inclusive saber a opinião de vocês, mas após fazer essa pesquisa e chegar a essa conclusão, não é possível que é uma coincidência que toda vez que o Abel vai pra coletiva e tenta ensinar o torcedor a torcer, toda vez é após um jogo em que teve uma falha individual. Vocês acham isso coincidência? Para mim é muito claro. O Abel sabe que a forma mais clara dele chamar a atenção da torcida para ele é criticar a própria torcida, porque a torcida age com emoção. Como eu comentei com emoção ontem, admito, errei, estava errado nessa opinião. Mas ele é muito inteligente, mano, ele faz isso, ele chama o holofote, a torcida fica cabreira com ele e ele tira a holofote da falha do jogador, tira pelo menos o grande peso do jogador que falhou. Na verdade, o que ele tá fazendo é proteger o elenco dele, mano. Ele bota o dele na reta pra proteger o elenco dele. Isso é certo? Isso é errado? Atacar a torcida? Não sei, cara. Não sei a opinião de vocês. Eu, sinceramente, tô chegando nessa conclusão agora. Não sei se é o melhor caminho. Não sei se eu gostaria que o Abel agisse dessa forma. Mas, se essa é a conclusão mesmo, não deixa de ser um baita ato de um líder, né? Tá tudo errado, a torcida tá criticando todo mundo. Coloca o dele na reta, direciona todas as armas para ele e deixa de lado os liderados dele para pelo menos ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Bom, tô muito chateado, né, com o futebol do Palmeiras, mas após fazer essa pesquisa minuciosa, procurei exatamente as datas certinhas para encaixar com os jogos, eu chego à conclusão de que o Abel é um baita líder, mano. É um baita líder e no momento em que eu critiquei ele ontem, eu tava caindo no joguinho dele de chamar a atenção pra ele, pra deixar o time um pouco mais tranquilo pra trabalhar. Quero saber a opinião de vocês. A gente erra, mas a gente é humano de pedir desculpas. Critiquei muito o Abel, pelo menos por essa fala eu agora peço desculpas aqui. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários e também fala aí se vocês concordam ou não com essa minha visão, com essa minha teoria. Eu tô fechadão com o Abel, mano, de novo, mudo tudo que eu falei ontem. Tamo junto, rapaziada, até o próximo vídeo.